Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus seja contigo. Estamos de volta depois de um tempo parado, né? Mas estamos de volta gravando mais um vídeo, compartilhando assim a palavra do Senhor, para que você cresça a cada dia em conhecimento. O objetivo desse vídeo é que você possa examinar nas Escrituras a cada dia, para que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Um grande abraço para você que nos assiste em qualquer lugar. Eu espero que essas palavras, esses compartilhamentos, seja de grande valia para o seu crescimento, para a sua vida com Deus, enquanto nós existirmos, não é verdade? Muito bem, nós temos uma palavra hoje, um tema que eu gostaria de tratar contigo. Eu aprendi e gostaria de passar para vocês, para que você entenda de forma mais plena as Escrituras Sagradas, ok? Bom, o tema hoje nós vamos tratar especificamente de um versículo do Evangelho de Mateus. É aquela frase na cruz em que o Senhor Jesus fala: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E ao longo do tempo, quando examinava esse verso, ou lia, eu ficava perguntando, por que Deus o desamparou? E ao longo do tempo, nós tivemos várias explicações, mas hoje eu queria trazer algo dentro do contexto judaico, E quando a gente fala do contexto judaico é o quê? Nós pegamos material que fala de como eram as coisas lá no primeiro século em que o Senhor Jesus viveu, e então tentamos entender melhor as Escrituras Sagradas. Há uma frase até no nosso meio que diz: um texto sem um contexto é um pretexto para erros ou para heresias, como muitos querem dizer. Então é muito importante que nós estudemos a Bíblia, que foi escrita em um contexto israelita, um contexto entre os judeus, e estudemos a Bíblia no contexto de lá, para melhor entendermos, ok? Então vamos ao tema de hoje. Abra sua Bíblia aí. Eu gostaria de ler aqui no Evangelho de Mateus, capítulo de número 27. Eu gostaria de ler do versículo 37 ao versículo de número 47, para a gente entender um pouco do contexto e então trabalhar o versículo de número 46, que é o tema de hoje, Deus meu, por que me desamparaste? Será que Deus o abandonou? Vamos ler então o versículo 37. Diz assim: E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, uma à direita e outra à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: Tu que destróis o templo em 3 dias e o reedifica, salva a ti mesmo, se é o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas e anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e crê-lo-emos. Confiou em Deus. Livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam sendo crucificados. Versículo 45. E desde a hora sexta houve treva sobre a terra, e até a hora 9. Ao versículo 46, que é o versículo do nosso tema. E perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Este chama por
Elias. Então, essa expressão, que aqui no livro de Mateus, em hebraico, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Então, como eu falei no início do vídeo, muitas das vezes, quando eu li esse texto, eu ficava pensando sobre essa questão do desamparar de Deus sobre a vida dele. E ao longo do tempo, nós estudamos e aprendemos um pouco, né, com aqueles que procuram entender melhor as Escrituras. E um dos temas é que, neste momento em que o Senhor Jesus está na cruz, assim explica, né, alguns teólogos, ele está tomando sobre si a iniquidade da humanidade. E nessa questão dele estar tomando sobre si a iniquidade da humanidade, então, por isso, Deus se afastou dele nesse momento, né? Deus o desamparou, Deus o abandonou. Dizendo então com isso, talvez citando o texto, né, de Isaías, capítulo 59, ou 57, se eu não me engano, onde está escrito assim: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, fazendo com que ele não vos ouça, né? Então, ao longo do tempo, muitos líderes, né, explicam que por ele estar levando o pecado da humanidade, né, fazendo-se pecador por nós, então Deus então o abandonou nesse momento, né, em que ele se torna pecado em nosso lugar. Todavia, estudando um pouco do contexto judaico daquela época, né, em que o Senhor Jesus viveu, né, aprendendo, e eu quero citar aqui o Ministério Ensinando de Sião, que tem sido um pivô, né, justamente tem delegado, né, a mim conhecimento, já fiz estudos, já estive lá em alguns congressos em Belo Horizonte, Minas Gerais, tá? É um ministério indicadíssimo para quem gosta de se aprofundar nas Escrituras Sagradas. E estudando então com eles me trouxeram algo dentro do contexto que eu achei muito interessante e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A primeira coisa é que todos nós, leitores das Escrituras, quando lemos esse texto aqui, né, o versículo 46, onde o Senhor Jesus diz: Eli, 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 lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Muitas das vezes, muitos de nós não entendemos que ele está fazendo citação de um salmo, né? Então, primeiro, eu gostaria de contextualizar os irmãos para os irmãos entenderem a linha do raciocínio. Nós temos aqui na cruz pessoas ali presentes, certo? E as pessoas que estão ali presentes, a saber, são os romanos, né? Existe ali também líderes que não creram que Jesus era o Messias. E existe ali também os discípulos do Senhor Jesus próximo da cruz. E os líderes que estavam ali presentes, eles fizeram citação de algumas coisas ali. Então nós temos ali os discípulos do Senhor Jesus, temos os romanos e temos ali os líderes. E os líderes, no versículo 41, eles falam o seguinte: e da mesma maneira os principais dos sacerdotes com os escribas e os anciões e os fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e crê-lo-emos. Então, isso são os líderes falando, né, querendo então zombar dele ali. Agora veja o versículo 43. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Então veja, muitos de nós às vezes passa desapercebido esse versículo 43 que os líderes estão falando aqui, né? Como quem diz: se ele é filho de Deus, Deus o vai livrar, né, desta cruz. E também ele estava dirigindo isso ao Senhor Jesus que estava ali na cruz. Eles estão citando também o Salmo 22, né? Então, mais à frente, nós vamos ver que o Senhor Jesus cita o Salmo 22, correto? E aqui os líderes estão citando o Salmo 22, a saber, o versículo de número 8, que na mente dos líderes ali, né, que não estavam compreendendo que ele de fato era o Filho de Deus, para eles, aquilo que saiu da boca deles era uma zombaria,
né? E eles entendiam o seguinte: se Deus de fato é com ele, e se ele estava fazendo a vontade de Deus, como ele disse, eu sou filho de Deus, então Deus o vai livrar. E ali naquele momento, é o momento em que há trevas, né, diz aqui o texto, nós não vamos entrar nesse assunto, aonde o Senhor Jesus ele cita esse Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Então, para nós entendermos esse texto, nós precisamos ir até o Salmo 22, né, no contexto, para entender por que ele citou. E eu gostaria de falar também do segundo ponto, que é o seguinte: na época do Senhor Jesus, o Senhor Jesus muitas das vezes ele ensinava por parábolas. E ele muitas das vezes falou para os seus discípulos: olha, a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Por que que ele falou isso? Porque muitas pessoas não tinham de fato interesse. Muitas pessoas não queriam, na realidade, segui-lo e nem queriam aprender mais de Deus. Muitos deles estavam ali pelo pão, pela comida, mas não queriam. Já os discípulos, de fato, aqueles que se fizeram discípulos, estavam ali para aprender mais. Então o Senhor Jesus disse: a vós, nós falamos por parábola, falamos a você por parábola, para que vocês possam entender, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, esse método de ensino que existia naquela época, que os rabinos utilizavam, os rabi, né, os mestres, né, as parábolas. E tinha coisas que o Senhor Jesus falava, então, em particular, para que os discípulos entendessem. E neste momento na cruz, em que está ali, né, os romanos, os líderes que não creem e os discípulos, o Senhor Jesus manda uma mensagem para eles, os discípulos dele, no caso, em código, para que eles entendessem. O terceiro ponto que eu gostaria de frisar é o seguinte: os irmãos lembram que nesta época nem todos tinham acesso aos rolos, né? Ao livro da Torá, ao livro dos rolos, dos salmos, né? Porque era muito caro. Então, onde existia os originais? No templo, né? E existia cópia nas sinagogas. Então, nem todo mundo, né, tinha um exemplar. Né? Talvez alguns tinham, né, porque tinha maior condição, mas nem todos tinham o exemplar das Escrituras Sagradas. Então, também se desenvolveu um método onde havia a repetição do que se falava. Exemplo, se a gente, para os irmãos entenderem, se eu falar assim: o Senhor é o meu pastor, hoje muitos sabem, né, e vai completar: nada me faltará. Hoje nada terei falta, hoje nada tenho falta. Então, era muitas das vezes citado textos para que houvesse uma memorização. E esse texto do Salmo 22, certamente os discípulos ouviu, né? Seja no templo, seja na sinagoga, ou até mesmo o Senhor Jesus falando com eles, quando falava muitas das vezes sobre a sua morte. E o Salmo 22 é justamente um salmo que fala desse sofrimento que ele passaria. Um salmo de Davi, né, que fala que é um salmo messiânico. Se os irmãos fazem uma leitura dele, todos os irmãos vão compreender isso que eu estou falando. Então, nesse momento da cruz, em que os líderes estão dizendo que Deus o desamparou, que ele não era de Deus, ele então fala o versículo 1 do Salmo 22, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Algo que falou Davi. Sendo que quando você vai ler o Salmo 22, nós vamos ver que, na realidade, Deus não havia desamparado Davi. Porque o Salmo 22, quando você continua no seu contexto, o próprio Davi, né, movido pelo Espírito de Deus, diz que Deus o atendeu na sua aflição e no momento em que ele orou. Então, nesse momento, pelo contrário, ao invés do Senhor Jesus estar dizendo que Deus o desamparou, né, pelo contrário, ele está dizendo para os seus discípulos: lembra-se do Salmo 22.
Lembra-se do que está escrito ali. Então acredito eu que certamente eles compreenderam o que o Senhor Jesus falou ali nesse momento. Ao invés de uma mensagem de abandono, o Senhor Jesus está dizendo para os seus discípulos que convia que ele passasse por aquele momento, mas que pelo contrário do que os líderes estavam dizendo ali, que Deus o desamparara, né, que ele confiou em Deus e não adiantou ele confiar em Deus, não. Na realidade, o Senhor Jesus estava deixando uma mensagem de esperança. Olha, convia que eu passasse por isso. Lembre-se, então mesmo na cruz, o Senhor Jesus ali era um perfeito mestre, ensinando aos seus discípulos para que eles, só eles, pudessem compreender. Aqueles que estavam cegos, que não queriam compreender menos, continuaria, mas os seus discípulos entenderiam. Então eu gostaria só de fazer a leitura só de um versículo do Salmo 22. Depois os irmãos podem aí, tá, em suas casas, fazer a leitura do Salmo todo. Salmo de número 22, deixa eu abrir aqui. E eu gostaria de ler, tá, o versículo de número 24, que diz assim: porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Então, Deus não escondeu do seu filho o seu rosto, segundo a citação de Isaías, né? E a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Então, o próprio Deus também estava ali, né, sendo morto, reconciliando o mundo consigo mesmo. Então, o que nós temos na cruz, nessa expressão do Senhor Jesus, Deus meu, por que me desamparaste? Na realidade, o Senhor Jesus estava falando para os seus discípulos que Deus estava com ele, assim como estava com Davi no Salmo 22. Tá bom, meus irmãos? Então, Deus estava com seu filho em todos os momentos da vida dele. Ele mesmo falou em outro momento, ele disse: Pai, eu sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão. Né? E existem muitos outros exemplos que a gente pode casar nessa explicação. Que Deus te abençoe e saiba que Deus não te abandonou. Embora eu sei que existem alguns hinos, né, louvores, até mesmo da harpa, até mesmo louvores seculares, né, evangélicos, que fala isso, né, fala essa expressão como de fato assim o aprendeu, mas eu quis trazer aqui algo novo, né, para que você amplie aí o seu conhecimento das Escrituras Sagradas. Tá bom? Que Deus te abençoe, fique com essa palavra e até o próximo vídeo. Um abraço.